Ai, 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 ai. Na minha opinião, esse é o melhor vídeo e o mais polêmico da história desse canal. Assiste, sério, tu não vai te arrepender. E para começar, eu já queria dizer que eu queria que esse vídeo se chamasse Bulhões se fudendo. KKKKK. Só pra tu pegar o nível da bagaça. Mano, esse vídeo é tanta coisa, tá? Acho que vai ficar comprido, mas, me acompanha que vai ficar da hora. Então, vamos tentar começar do começo, tá? Vamos voltar para 2020. Eleições para a reitoria da URGS. Que não é eleição, né? É uma consulta, e eu já vou explicar. Nas eleições consulta para a reitoria de 2020, tinham-se 3 chapas. E como é que era? A chapa 1 era do Carlos André Bulhões, com a vice de Patrícia Prank. A chapa 2 era a chapa do Rui Oppermann e da Jane, que era a antiga gestão da URGS. E a chapa 3 era da Carla Miller e da Cláudia Wassermann. Então, o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Bem por cima aqui, ó, bem raso, bem despolitizado. Basicamente, essas 3 chapas eram o quê? A chapa do Bulhões era a mais à direita, a chapa do Rui era mais ao centro, e a chapa da Carla e da Cláudia era mais à esquerda, tá? Eu tô resumindo bem raso, só para dar continuidade, tentar explicar didaticamente. Então, basicamente, aconteceram as eleições, teve o período de campanha e votação. A chapa mais votada foi a chapa 3, da Carla Miller e da Cláudia Wassermann. Ela teve mais do dobro de votos da chapa do Rui e da chapa do Bulhões. Mas, porém, todavia, entretanto, quem ganhou essa consulta foi a chapa 2, a do Rui Oppermann. Por quê? Porque a URGS utiliza o sistema 70-15-15, que dá 70% do peso dos votos para os professores, 15% para os técnicos e 15% para os alunos. Então, como o Rui ele teve mais votos entre os professores, nesse cálculo 70-15-15, ele ganhou a eleição, mas ele não foi o mais votado. Então a gente já começa com uma confusão gigante já. A chapa que deveria ter ganho numa eleição democrática era a chapa 3, da Cláudia e da Carla. A chapa que ganhou no sistema que a URGS utiliza é a chapa 2, do Rui Oppermann. E a chapa que foi indicada pelo Bolsonaro / ministro do MEC foi a chapa 1, do Bulhões. Sim, o Bulhões foi o menos votado em todos os setores. Entre os técnicos, ele foi menos votado. Entre os professores, ele foi menos votado. E entre os alunos, ele também foi o menos votado. Só que o que acontece? Nossa, isso dá uma discussão gigante. Eu vou tentar resumir aqui. O presidente Bolsonaro, à época, ele tem o poder de indicar quem ele quiser da lista tríplice, tá? Então, o Bolsonaro, ele, por lei, tinha o direito de indicar qualquer um da lista tríplice. Então ele, por exemplo, ele podia vir e chegar e indicar um Weintraub? Não, não podia. Era fora da lei. Mas ele podia indicar o Carlos Bulhões. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente tem um deputado aqui do PSL, que é o Bibo Nunes, que fez um lobby que mais ou menos conhece a URGS, né? Porque o Bolsonaro não conhece a URGS. Mas o Bibo Nunes, que é aqui, que é gaúcho, é de Porto Alegre, do PSL, ele mais ou menos conhece a URGS. E ele fez um lobby pro Bolsonaro dizendo, olha, o candidato mais parecido com a gente, que não vai ter problemas, é o Carlos Bulhões. E daí o Bolsonaro veio, o Bolsonaro não, né? O ministro da Educação, mas através do Bolsonaro, veio e indicou o Bulhões. E foi assim que o Bulhões virou reitor da URGS. Foi por essa indicação. Então o Bulhões, ele já assumiu com alto grau de rejeição, porque ele foi o último colocado na pesquisa, na consulta que a URGS teve, e ainda assim foi indicado pelo Bolsonaro. Então, tipo, o que o Bolsonaro quer indicando esse cara? Defender a URGS? Né? Então sempre fica o questionamento, por quê, tá ligado? Então, o Bulhões, ele já chegou na treta. Tanto é que no dia que ele ia assumir, estava marcado um protesto contra o Bulhões. No primeiro dia de mandato dele já tinha um protesto organizado por algumas entidades contra o Bulhões. Então o cara já ia assumir já na treta. Ah, eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Eu posso estar falando merda, tá? Mas o que eu entendi da treta?
Como o Bulhões não foi o primeiro colocado no processo de consulta da URGS, quando o MEC foi indicar ele para reitor, foi meio que uma decisão monocrática. Então teve que indicar primeiro o Bulhões e depois a Patrícia Pranck, que foi a vice. Tá? Então o Bulhões ele assumiu como reitor da URGS numa segunda-feira do dia 21 de setembro de 2020. E a Patrícia Pranck, que é a vice do Bulhões, ela só foi assumir como vice-reitora na outra semana, no dia 29 de setembro, numa terça-feira. Ou seja, foram 8 dias de diferença. E eu quero que tu pendure essa informação, que eu vou usar ela mais tarde. E agora eu quero que tu me acompanhe no raciocínio, tá? Imagina o seguinte, é uma segunda-feira, o teu primeiro dia no emprego novo. E esse emprego é ser reitor da URGS. Meu, tu venceu na vida. Que mais tu quer? E tu chega nesse contexto que eu já expliquei, né? Da treta. Beleza. O que tu faz? Chega pianinho, na cautelinha, tenta entender o contexto, dialogar com os setores, ver o que tá acontecendo, ver o que tu pode fazer. Não! Tu é o Bulhões. Tu vai ousar. Por quê? Dia de loucura, dia de maldade. As suas definições acabam de ser atualizadas. Mano, o cara chegou mudando a estrutura da URGS no primeiro dia de mandato dele. O cara assinou lá que foi assumir, ele já assinou junto que vai mudar a estrutura da URGS. Na canetada, direto, sem conversa. Mano, sério, o cara mudou a estrutura da URGS no primeiro dia. O cara fez a CDC. A URGS tem uma estrutura antes do Carlos Bulhões e depois do Carlos Bulhões. Só isso. Então, basicamente o seguinte. O Bulhões, ele chegou com uma fogueira. Mas não era uma fogueira pequena não, era uma fogueira média, tá ligado? E o que ele fez? Ele jogou querosene na fogueira, porque ele quer treta. Mano, pensa assim, eu vou fazer uma analogia totalmente tosca, mas é para fins didáticos, tá? Então pensa assim, o Bolsonaro, ele é o presidente, mas ele não pode fazer o que ele quiser. Ele não pode chegar, quero fazer tal coisa que me der na telha e azar, eu faço o que eu quero. Não, ele não pode fazer o que ele quiser. Primeiro, se ele quiser fazer algum projeto, ele tem que passar pela Câmara, do Senado ou dos deputados para aprovar um projeto. Isso é uma coisa. E se ele fizer também alguma merda, tem o STF, que teoricamente serve para parar ele. A gente pode fazer a analogia de que é mais ou menos assim. O Bulhões é o reitor. Beleza. Tem toda a treta, mas beleza. Ele é o reitor. Mas ele não pode chegar e fazer o que ele quiser. Tá ligado? Não pode botar o pé na mesa e, foda-se. Vou fazer o que eu quero e azar. Não, ele não pode. Também para isso tem o Consul. Então pro Consul já foi uma treta gigante, tá ligado? Porque primeiro que para alguns ele é interventor do Bolsonaro, então ele não tinha nem que estar aqui. Daí alguns outros, beleza, ele reconhece que é legal, tranquilo. Mas como é que ele quer dizer que quer chegar buscando diálogo e no primeiro dia faz uma reforma estrutural da URGS sem perguntar, questionar, discutir com ninguém, só ele, tá ligado? Como assim? Então essa primeira medida do Bulhões já deixou o Consul em polvorosa. Porque, meu, o que esse cara quer? O que ele tá fazendo mudando a estrutura da URGS sem questionar, sem discutir com ninguém, tá ligado? Então essa primeira medida do Bulhões, que foi reformar a estrutura da URGS, ele juntou algumas pró-reitorias, né? Ele tinha algumas pró-reitorias antes, ele juntou algumas e acoplou algumas secretarias também a pró-reitorias. Ele meio que fez uma baguncinha com as reitorias da URGS. Já não pegou bem, tá ligado? Não pegou bem. E o Consul, que é esse órgão deliberativo máximo, que basicamente é o não digo o STF da URGS, que é meio uma analogia burra, eu acho. Mas é um bagulho que tá acima do Bulhões. Então tem coisas que o Bulhões não pode fazer. Tem que passar pelo Consul. E o Consul tem que aprovar para ele poder fazer. Então o Bulhões ele não pode bater de frente com o Consul, na teoria, né? Teoricamente. Então o Consul já chegou, mano, qual é que é desse cara? O que ele tá fazendo? Então nas próximas reuniões que o Consul teve, era sempre uma treta. Que era teoricamente, a ideia, discutir as reformas que o Bulhões fez. Só que aí sempre acontecia alguma coisa. Sempre acontecia alguma coisa. Era um bagulho misterioso. Então o Consul tinha a luz faltando. O outro a internet caindo. Teve o Consul que chegou, opa, meio-dia. Valeu, falou, reunião encerrada. E foi assim, mano, o cara foi empurrando com a barriga
para não se discutir essa reforma dentro do consumo. Olha que treta, olha que bizarro. Até que chegou o dia que o Bulhões pegou Covid. Ele e o staff dele pegaram Covid. E daí é o seguinte, tinha um consumo marcado para o dia 12 de março, que esse foi o início do fim, foi fatídico. Foi o início do fim do Bulhões, basicamente. E nesse consumo do dia 12 de março, o Bulhões, ele não participou, porque ele estava com Covid. Então ele não presidiu esse consumo. Quem presidiu foi a Patrícia Pranck. E daí, nesse consumo, finalmente conseguiu se discutir a reforma que o Bulhões fez. E primeiro, foi tirado que basicamente o que ele fez foi ilegal, dentro dos regimes da URGS, né? Não no Código Penal da lei brasileira, mas dentro do regime interno da URGS, né? Das leis da URGS. Segundo, foi feita uma portaria, que foi a portaria 62, feita nesse consumo, que ele deveria voltar atrás do que ele fez, ele deveria voltar à reforma que ele fez e como era antes dele ter feito. Então, primeiro que foi decidido que era ilegal, e segundo que ele deveria voltar como era antes. Tá? Isso foi decidido nesse consumo, que foi a portaria 62. Basicamente foi isso. E mais, ele tinha 30 dias para fazer essa reforma. Então, como o consumo foi no dia 12 de março, ele tinha até o dia 12 de abril para voltar à reforma como era antes. Vai vendo. Ou seja, ele tinha 30 dias para voltar atrás da reforma que ele tinha feito. E o que o Bulhões fez? Foda-se. Não vou fazer. Azar. Meu, ele pegou um balde de querosene com gasolina e tocou naquela fogueira que ficou maior ainda. Foi isso que ele fez. Mano, é sério, ele não fez. Mesmo depois do consumo se reunir, fazer uma portaria, ele não cumpriu a portaria. Não cumpriu. Sabe o que ele fez? Ele foi... Olha só o que ele fez. Ele mandou uma série de perguntas para a ouvidoria da URGS. E uma dessas perguntas era dizendo... Era perguntando se o que ele fez lá em setembro era ilegal ou não. Essa foi a jogada dele. Então ele não fez, né? Foi passando os dias, tal. Chegou no dia 13 de abril, né? Um dia depois do prazo. Ele não fez. Então, ali no dia 13 de abril, ele oficialmente descumpriu a decisão do consumo. Porque o consumo deu até dia 12 de abril para fazer. Chegou no dia 13 e ele não fez. Então, ele descumpriu a decisão do consumo. E aqui abre um parênteses, tá? Porque vamos supor, por absurdo, por um momento, que o que ele fez lá em setembro foi legal, dentro do regime da URGS. A partir do momento que o consumo se decidiu, se reuniu, discutiu e decidiu, fez uma portaria dizendo que ele tinha que voltar atrás, ele tinha que voltar atrás. Mesmo se fosse legal o que ele tinha feito antes. Então foi uma jogada que ele fez para continuar batendo de frente. Por quê? Não sei. E por isso que eu fiz questão de lembrar que a Patrícia Pranck assumiu depois. Por quê? Porque ela pode assumir a narrativa, ela pode vir com o argumento de que, seguinte, o Bulhões fez a mudança estrutural, quando o Bulhões fez, eu não era vice-reitora. Eu assumi depois. Então eu não tinha que fazer. Não era culpa minha. Eu sempre tive do lado certo. Tá ligado? Então ela, claro, é um argumento raso, um argumento bem fraco, mas é uma narrativa que ela pode usar. Como ela assumiu depois, ela sempre foi contra essa reforma estrutural que o Bulhões fez, eu não tive nada a ver com isso. Tanto é que ela fez isso. Não, claro, ela não usou isso de argumento, mas ela tomou essa narrativa. Porque tanto é que vocês lembram que ela mandou um e-mail para os alunos? Foi no dia 14 de abril. Então, olha só, o consumo foi no dia 12 de março, e nesse consumo teve a portaria 62, que dava 30 dias para ele fazer a reforma estrutural de volta como era antes. Chegou no dia 12 de abril, 13 de abril, ele não fez. Né? Então passou o prazo, ele não fez. Então no dia 13 de abril, ele oficialmente descumpriu uma decisão do consumo. E daí chegou no dia 14 e 15, não sei exatamente quando foi que ela mandou e-mail, e ela, como vice, mandou uma nota sobre essa portaria, dizendo que ela apoiava essa portaria e que era contrária à atitude do Bulhões. Então era mais ou menos nesse sentido que ela mandou aquele e-mail. Porque por isso que eu lembrei isso, que ela pode tomar aquela narrativa de não foi culpa minha, lavo minhas mãos. Sendo que
tinha um consumo marcado para o dia 23 de abril, né? Depois dele ter descumprido essa decisão do consumo. Então, pra esse consumo já tava pegando fogo o bagulho, meu. Lembra da fogueira? Meu, só aumenta, tá ligado? Então chegou nesse consumo, meu, o bagulho pegando fogo, meu. Pegando fogo, meu. Qual é que é desse cara? O cara fez a reforma, a gente falou que não era pra fazer, era legal, a gente fez uma portaria dizendo que ele tinha que voltar atrás. Ele não fez, ele tá, meu, qual é que é desse cara, meu? Desrespeito com a nossa universidade. E esse consumo foi bizarro, mano. Eu me lembro que eu botei pra ver o consumo, que foi no dia 23 de abril, que é sempre sexta-feira. E, meu, eu me lembro que começou com a pauta do vestibular da URGS, que foi definido naquele consumo também. Mas quando chegou na pauta da portaria 62 e do Bulhões ter descumprido ela, meu, foi um bagulho bizarro, mano. Meu, todas as falas eram contra o Bulhões, mano. Todas as falas eram contrárias ao Bulhões. Mano, eu nunca vi isso na vida, mano. Era Bulhões contra URGS. Aquele meme do um contra todos, tá ligado? Que era sonho, virou pesadelo. E tá certo, porque o Bulhões é o baita de... Calma, peruca. Também não pode falar qualquer coisa, né, meu? Vai que tu toma um processinho aí. E tu é pobre. Então não bate de frente com esses caras. Então, mano, foi isso, meu. O sonho virou pesadelo, mano. O cara, 8 meses atrás, estava assumindo como reitor da URGS. Lindo. Ponto alto da carreira. Auge. Aí agora, dia 23 de abril, o cara tava sendo esculachado no consumo, mano. Meu cara foi esculachado, velho. Bah, foi lindo de se ver. E nesse consumo vieram algumas discussões, tá? Então, primeiro que quase todas as falas foram no sentido de que ele desrespeitou a decisão do consumo e que ele deveria cumprir. E além disso, né, meio que se criou a ideia de tentar criar uma nova portaria. Mas veio a discussão de que nada garantiria que ele fosse cumprir, já que ele tinha descumprido a primeira portaria antes. Então, mesmo se esse consul do dia 23 de abril fizesse uma nova portaria para ele voltar à reforma estrutural que ele fez, nada garantiria que ele iria fazer, porque ele já tinha descobrido a primeira. Então, teve essa discussão. E no final, foi criada uma comissão para avaliar e julgar o Bulhões. Sim, foi criada essa comissão. E o mais lindo é que essa comissão foi criada nesse consumo, né? É uma comissão paritária, são 6 pessoas, 2 técnicos, 2 professores e 2 alunos. E como ela foi criada nesse consumo, ela é totalmente contra o Bulhões. Isso foi o mais lindo. Então é isso. Eu parei de acompanhar depois desse consumo, do dia 23 de abril. Não sei o que aconteceu depois. Provavelmente aconteceu alguma coisa, eu não tô sabendo, né? Mas até o dia 23 foi isso. Esse é o resumo da gestão Bulhões até essa data. E é isso, assim, eu tô um pouco nervoso. Eu tô bem bipolar aqui. Pra gravar eu tô tranquilo, eu tô feliz, tô alegre. Pra gravar eu tô bem. A hora que sair esse vídeo, meu irmão, não vai passar nem Wi-Fi. Na hora que eu sair esse vídeo eu vou ficar nervoso. Então é isso. Use máscara se puder. Fique em casa, fogo nos racistas e fora Bolsonaro. Valeu, falou.